Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o ano de 2025 já, ou atrasada? Acredito que não estou atrasada, estou no tempo certo das coisas, né? O ano passado, esse ano, que eu já estou meio fora do espaço-tempo, ano de Saturno. Eu até revisitei algumas coisas do que eu falei do ano de Saturno. Muita coisa eu reafirmaria e falaria novamente. Estamos no ano de Saturno até dia 19 de março de 2025, quando Júpiter pega o bastão e segue nessa regência. Lembrando que a regência mor, estamos numa, né, o chapéu maior ali ainda continua sendo Saturno, até acho que 2035, não me engano, se eu não me engano, quem sabe essa tarefa, vamos escrever aí, quem sabe direitinho, né? Mas as regências, a gente tem um estudo, isso é na astrologia clássica, tem muito astrólogo que não usa mais a estrela de 7 pontas dos caldeus para falar sobre regências anuais, né? Porque essa estrela não considerava os planetas transpessoais. Então, muitos astrólogos que têm uma visão, eu tenho uma visão mais moderna, mas eu ainda trago muito da clássica, trago da astrologia kármica, né? Eu tenho muito uma visão da astrologia alquímica, e eu acredito que a regência, ela é sutil, mas profunda, faz algum sentido. É interessante a gente falar dessa regência, mas é óbvio que as energias celestes, elas estão aí, né? Então elas vão ser aí como a gente faz, como eu faço com vocês aqui e outros colegas, enfim, toda semana a gente está falando, porque as mudanças de energia estão muito rápidas. Então é óbvio que não vai ter só a energia de Júpiter regendo o ano de 2025. Porém, eu gosto da estrela de 7 pontas, eu gosto desse estudo que vai passando, né, de ano a ano, dentro do início do ano novo astrológico. Lembrando que o ano novo astrológico para os astrólogos não é dia 1º de janeiro, que é um calendário massificado, né? Enfim, que enfiaram goela abaixo pra gente, que do planeta todo é o mesmo calendário, que não faz nenhum sentido para mim, porque o tempo lá no hemisfério norte e o tempo no hemisfério sul, né? As estações do ano são diferentes e tudo mais, então não dá para dizer que é tudo a mesma coisa. Então essa coisa de culturalizar o mundo e enfiar tudo goela abaixo faz a gente ficar aqui num calor de 45 graus com Papai Noel com roupa de lã. Então assim, a gente tem que começar a questionar as coisas, começar a pensar. Gente, então é isso que Júpiter, já começa a minha coisa assim, quando que a gente vai pensar, quando que a gente vai ver que a gente não está vivendo o mesmo tempo que o outro, quando que a gente vai perceber o nosso próprio tempo, a nossa própria consciência, né? A começar de onde a gente mora, a começar a olhar para o nosso entorno, a entender uma aceitação cultural, de não querer ser americano. Esse negócio do brasileiro querer ser americano, isso é muito irritante, do povo querer ser o que não é, de querer trazer uma cultura que não te pertence e enfiar e querer vestir isso, sabe? É querer você pegar a pele do outro e vestir e colocar sobre a sua própria pele, dessa coisa de que todas as mulheres têm que ser magra e com um perfil biotipo igual. Isso, sabe, isso é esquizofrênico, isso é loucura, isso é tortura, né? E é isso que as culturas e a mídia faz, massificam tudo. Então tá na hora, já pegando o gancho de Júpiter que é isso que ele vai falar, é isso que ele vai fazer, em sua maioria do tempo, espaço que ele passará por nós aqui com sua regência, saindo desse lugar saturnino, entrando no lugar jupiteriano, entendendo que Júpiter e Saturno são muito parecidos, só que eles operam em âmbitos opostos, mas o que eles são os regentes kármicos do planeta, né? Enquanto um domina o tempo e um sustenta uma energia para dentro, o outro coloca uma energia para fora. Então é o catavento que roda constantemente, né? Inclusive
eu não vou fazer aqui, mas eles têm, o símbolo deles se complementam numa pá, que essa pá, se você procurar bem, esse símbolo hindu, muito antigo, ancestral, de milênios atrás, foi mal usado por um marqueteiro aí meio maléfico, né, maquiavélico, maligno, enfim, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, vou deixar para lá, quem entendedores entenderão. Não quero esse algoritmo aqui no meu vídeo. Enfim, então, quando a gente traz essa regência ainda amor que a gente está de Saturno numa posição agora que Júpiter ganha um movimento de liderança, é para a gente usar a nossa consciência psíquica emocional de forma positiva, construtiva, evolutiva, né? Onde a gente possa crescer. Então, se a gente pegar todo o arquétipo de Júpiter, é crescimento, é sair da paranoia e para metanoia, né? Sair da loucura e para um entendimento maior, abrir a consciência, buscar um propósito, que ele é o centauro que aponta a flecha para onde? Para as estrelas. Ele sai da brutalidade das quatro patas, né? Entrando na questão do arquétipo mesmo da mitologia e aí entendendo isso, entendendo esse conceito, essa metáfora, né? Não falando mal de nenhum tipo de ser vivo ou mitológico, mas entender que nós temos que sair da matéria, apenas matéria, e subir para as estrelas, espiritualizar-nos. Então, é isso que também vem muito embutido no signo Sagitário. E entendendo que Júpiter também tem uma corregência em peixes. Lembrando que a regência maior de peixes dentro da astrologia moderna é Netuno. E eu acredito fortemente nisso. Mas dentro da corregência clássica também temos aí Júpiter. Entendendo que também Júpiter entrando nessa consciência de peixes, lembrando que em 2025 teremos eclipses no eixo Peixes-Virgem, porque o nó do norte vai sair de Áries Libra, né? O eixo kármico do planeta sairá desse eixo e entrará em Peixes Virgem. Então, deixa eu pôr aqui meu mapinha novamente. Então, é muito interessante a gente perceber que a humanidade vai ser chamada a sair de Virgem, percebam, e ir para Peixes. O que é sair de Virgem e ir para Peixes, né? Olha que coisa interessante. Quem é que vai levar isso, se não Júpiter, junto com a sua consciência elevada, indo nessa corregência, entregando a humanidade nos braços de Netuno? Olha que coisa mais linda, o amor incondicional, o amor real, a sustentação e a elevação do ser dentro de uma entrega de compaixão do divino em nós, não é do divino dentro de... Eu acho que pode ter duas coisas aí, a paranoia fortíssima, religiosa, né, e cada vez mais as pessoas indo para uma crença que enclausura e deixa as pessoas mais ainda torpes e quadrúpedes, do centauro bem quadrúpede, olhando só para baixo. Mas também podemos ter uma consciência muito elevada das pessoas realmente se despertando e elevando-se, né? De buscar uma consciência e um propósito de vida muito maior do que apenas na matéria, muito maior do que apenas apegado à questão material. Nenhum problema com a abundância material, muito pelo contrário, o eixo Virgem-Peixes estará ativo. Vamos ter eclipses em Virgem, eclipses em Peixes, né? Isso aí vai. Ainda tem umzinho ainda em Áries, se não me engano. Vou falar aqui as datas. Tudo bonitinho para vocês, tá? Aqui, ó. Bonitinho. Primeiro eclipse que teremos, ainda não estaremos ainda sob a regência de Saturno, e é um eclipse muito pesado. Pesado no sentido de intenso, que vai ser no dia 14 de março, tá? Então, no dia 14 de março, é o nosso primeiro eclipse do ano, que vai ser um eclipse lunar total no signo de Virgem. Então, é uma lua cheia em Virgem, que faz uma oposição a Saturno, que está em Peixes do outro lado. Então, Sol em Peixes, conjunto a Saturno, fazendo uma oposição à lua em Virgem, eclipse. A partir daí, vai ser no grau 23, e é um grau do terceiro decanato,
E neste momento, Marte estará retrógrado e Vênus estará retrógrado também, em Áries. E Marte retrógrado. Então, olha que interessante, já Marte e Vênus, os dois retrógrados, um em Leão e o outro em Áries, dois signos de fogo, e a gente sendo torcido e passando pelo buraco da minhoca. Mas ó, o buraco da minhoca, se não é o buraco da agulha, se é o buraco da minhoca, qual que é o buraco, eu não sei. Mas vai estar todo mundo sendo massacrado e em maior ou menor grau, para uma grande soltura de uma rigidez mental. Lembrando que, logo na sequência, se eu não me engano, aqui eu vou ver agora direitinho para vocês, Mercúrio também vai estar retrógrado, não sei se seja um pouco antes, um pouco depois, o negócio vai estar. E eu vou falar depois, vou fazer um vídeo só para falar da virada do ano, Natal e Ano Novo, que também vai ser uma coisa. Então, e é um transbordo, sempre quando a gente está no comecinho do ano, esse janeiro, fevereiro, até 15 aí, ó, que vai ser o eclipse de março, esse primeiro eclipse, a gente está num transbordo, então é quando a energia de Saturno fica mais intensa para ter essa mudança, então olha como é que eles vão começar, e os dois reguladores do karma, então o pessoal assim, como é que pode Júpiter, o benfeitor, o amoroso, o expansivo, o bonachão, o alegre, o Zeus, aquele que entrega, para quem viu aquela série Caos no Netflix, viu que Zeus não é tão legal assim, né? Muito bom. Aquela série maravilhosa, recomendo muito que a gente veja a questão dos deuses, mas aquela série tem uma virada, tem um gatilho maravilhoso, um gatilho fantástico, tirando toda a ficção, obviamente, né, gente? Aquilo não funciona exatamente assim no mundo do arquetípico, mas para você entender que o Deus não está fora, Deus está dentro. É muito legal a sacada que eles fazem com a questão da religião, dessa questão da religião e de um algoritmo, né? Quer dizer, de uma egrégora, de uma como é que fala? De aprisionamento mental mesmo das pessoas, no sentido a um Deus fora, né? Que ali eles pegaram os deuses da mitologia, mas ali é uma metáfora para qualquer tipo de Deus, né? Esse Deus aí que está em algum lugar que eu não sei aonde que está. Deus tem que estar dentro do nosso coração. É esse primeiro lugar que ele tem que estar, e nesse lugar ele não faz distinção do outro. E a gente tem que aprender muito sobre isso ainda, né? Todos nós o tempo todo, de perceber que se o Deus está dentro de mim e eu não estou fazendo nada, eu tô porque tem alguma coisa errada, né? Se eu preciso ir para algum lugar, às vezes a gente precisa, eu acho que a humanidade precisou da religião, a gente precisa, mas a gente precisa das coisas, depois a gente precisa soltar, a gente precisa passar pelos ciclos. Não dá pra gente carregar um troço por milênios e milênios e milênios de anos, querendo que as coisas sejam do jeito que era para sempre. Então, o ser humano sabe ver ciclos. Então, já foi, já passou. Acho que a gente tem que desapegar de algumas coisas e começar a andar por nós mesmos. Senão a gente vai ser sempre crianças que precisam do aval externo, de um lugar, de uma palavra, de um guru, de um padre, de um pastor, de sei lá quem, para dizer o que a gente tem que fazer, porque Deus está olhando, então vai me castigar. Então esse lugar não existe, esse lugar é uma ilusão. Então, para além dessas coisas todas, voltando para a astrologia, esse lugar de Júpiter fala sobre isso. Quais são as suas crenças? Suas crenças, seus pensamentos determinam muita coisa, e aquilo que você acredita te aprisiona, te liberta. Ponto, é isso, é sobre isso. E tudo que, se a gente falar desse lugar de Júpiter, de crença, e ele estará em Gêmeos no ano que vem e em Câncer, e retrogradará em Câncer para voltar a Gêmeos, então ele vai estar nesses dois signos no ano, né? Passará uma boa temporada em Câncer, depois voltará a Gêmeos, entendendo essa consciência da unidade, onde a gente precisa se unir com o nosso sistema psicoemocional para uma cura de libertação da mente e das emoções. Porque uma vez que minha mente está aprisionada, poluída por um monte de crença limitante, toda crença é limitante, né, a princípio. Então é fantástico a gente começar a sair de todas elas e parar de julgar. Porque uma vez que eu tenho uma crença, se é minha crença, eu automaticamente vou julgar o outro, né? Claro que a gente tem que estar cada vez mais, vai ser
impossível o ser humano não pensar e não ter um sistema de crenças e ideologia, porque isso nortifica e cristaliza, materializa mesmo aquilo que a gente quer ter na vida. Tudo vem daí. Mas quanto mais vai se passando o tempo, a gente tem que sair dessa era de ter que acreditar em algo. Eu preciso sentir, eu preciso saber. Já foi, então agora assim, eu acredito, não preciso mais acreditar. Eu tenho que saber, eu tenho que sentir, eu tenho que ser. Eu tenho que ultrapassar a barreira da mente. Isso é muito difícil ainda pra gente. Isso é muito difícil ainda. A lição que ele vai pedir pra gente não é uma lição fácil. E entendendo que Plutão chegou em Aquário, a gente vai ter finalmente esse planeta lá também. E todos os planetas estarão desafiando a nossa mente, em sua grande maioria aí, tá? Entendendo que Júpiter tem toda essa coisa de crescer, de crença, de expansão. É um momento da gente se libertar de velhos hábitos, ir para um caminho de propósito, elevar a mente, né? Sair de um lugar onde não dá mais, né? Avançar, conhecer novas coisas, inclusive pode ser literalmente no sentido de viajar mais, fazer coisas diferentes que a gente não fazia antes, né? Olhar para despertar para a beleza e para a magia da vida indo para esse caminho de peixes. Então, qual que é a espiritualidade real, verdadeira, que eu ponho em prática, virgem? Então, a minha espiritualidade não vale nada se eu não ponho o amor em prática. O amor no aqui e no agora, para que me gere o que eu preciso, o necessário, o suficiente, nem mais nem menos. E aí eu tenho o quê? Em 2025, uma vida de abundância. Se eu colocar amor, propósito e mente elevada, tudo me vem. Porque aí, virgem é a colheita, nada vai me faltar. Agora, se eu for para um caminho de excesso, todo excesso esconde o quê? Uma falta. Se eu tô na falta, eu tô na escassez. Então, o contrário de escassez não é abundância, é excesso. Porque a prosperidade, a abundância, ela não é em excesso. Não há abundância em excesso. Se o ser tem abundância, ele sabe o quê? Compartilhar. Ele sabe doar peixes. Eu não fico com nada que... Se eu tenho 20 pares de sapato, quantos pés eu tenho? 2. Então eu vou doar alguns que eu não vou usar tudo. Se eu posso ter e quero ter e sei compartilhar, pronto, abundância, prosperidade, mesa farta, compartilho, eu convido as pessoas a estarem à mesa comigo, como que Jesus fez isso, né? Então, vamos todo caminhar para esse lugar de Júpiter, que vamos bem. Se a gente ficar no excesso, igual o cara lá do filme, My Precious, é só meu, e aí eu fico igual o Tio Patinhas, aí eu vou para um caminho de escassez. E eu vou para um caminho de excesso, e onde está escondendo faltas da minha carência, dos meus medos, da minha insegurança, das minhas dores, e aí por água abaixo, e tudo isso está escondendo o quê? Crenças limitantes. Crenças limitantíssimas, né? Eu vou pleonasmos aqui, neologismos, porque não dá pra gente tem que começar a criar palavras, criar coisas, conceitos. Gente, então assim, para não ficar muito massivo, assim, muito grande, basicamente esse ano é um ano que a gente precisa despertar mesmo a nossa consciência para um progresso, para um movimento, para uma realização. Mas para eu realizar, eu preciso ter integração. As coisas vão se realizando ao longo do tempo. Então, entrar nesse movimento vai ser muito importante a gente buscar a cura do nosso processo psicoemocional a partir dos registros mórficos, acásticos, ancestrais, né? O corpo, isso aí tudo vai continuar. Assim, não adianta a gente também, às vezes o pessoal fala assim, minha terapia... As pessoas fazem muito... Eu sou terapeuta integrativa, holística, que trabalho com campo mórfico, ancestral, eu sou espiritualista, então tenho um monte de coisa, ou várias ferramentas. É uma coisa muito mais profunda do que ficar só no psicoemocional. Muitas pessoas acham que tudo ou é só psicoemocional ou é espiritual. Mas o que é espiritual? Né? Peraí, o que é espiritual? Tudo é espiritual, mas o espiritual a gente pode dividir também em algumas partes, porque quando a gente fala espiritual, a gente às vezes acha que
é espírito obsessor ou é anjo da guarda, só isso, é espiritual. Então, não, espiritual é tudo aquilo que eu não vejo, são campos multidimensionais. Então, tudo isso é espiritual. Então, eu preciso entender também e ver o que é o espiritual que eu estou falando, que espiritual que eu quero atingir, o que é isso, né? Então, peraí também. Mas 2025 vai ser um ano que a gente precisa sair do mais do mesmo. Eu tô 20 anos fazendo essa terapia e não tá adiantando, cara, tá na hora de se mudar. Eu tô numa situação que eu não consigo sair daqui, eu empaquei, né? Eu preciso quebrar esse hábito, eu preciso quebrar esse condicionamento, eu preciso quebrar, né? E você consegue quebrar isso a partir de uma mudança de paradigma, de mudar sua atitude literalmente, de investigar a raiz desse negócio, de por que parou, por que tá assim, qual que é a falta, qual que é o excesso, se você está dentro de uma situação assim, que está se repetindo, tem um excesso aí, um excesso de experiência, está experienciando a mesma coisa há muito tempo, já está na hora de mudar. Então, esse excesso, qual é o excesso? Esse é o pulo do gato do ano de 2025. Que excesso eu estou vivendo que está escondendo a minha escassez, que está sugando a minha prosperidade para esse buraquinho e eu não consigo, então, sorver do melhor da vida. Sou sorvido, entendeu? O que está me drenando? Seja experiência, seja... Tudo vai para uma experiência no fim. Você está criando essa experiência a partir das suas crenças. Então, a questão é a crença. Júpiter vai falar assim, cara, se você está vivendo relacionamentos limitantes em over, né? Assim, repetidas vezes... Qual que é a crença que você tem aí, que você está criando essa nhaca na tua vida e está te fazendo você drenar? Você encontra pessoas que querem, sei lá, minha bondade, meu dinheiro, só querem me... O que está acontecendo? Qual que é a crença que está aí? O que você não está olhando para você, né? De uma forma 360 graus, integrativa. E que ainda que você busque um lado, porque às vezes eu trabalho com pessoas extremamente sensíveis e que têm uma visão espiritualista fantástica. Por que será que também? Eu cuido do meu espiritual, mas está cuidando Aí tem que, às vezes, olhar o material, às vezes tem que olhar o psicoemocional, porque uma coisa está ligada à outra. Cuida do espiritual, tem uma grande elevação, fé, conexão com o anjo, mentores, toda uma entrega, disciplina, mas continua tendo hábitos e pensamentos e sentimentos que não adianta, toda hora você vai ter que limpar o espiritual, porque aqui está o problema. Não aqui. Aqui tá bom, mas aqui tá ruim, suja aqui. Ah, mas aí se aqui não tá bom, todo o resto vai ficar ruim. Entendeu? Agora, isso aqui estando bom, acaba ajudando aqui de alguma forma, uma hora também. O contraponto também funciona, vai ajudar, vai perceber que é aquele movimento, né? Eu tô cuidando aqui, mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque a assombração vem de você mesmo. Você é a assombração. Não tá fora de você, tá dentro. Aí você fala, Deus me abandonou. Não, você tá com uma coisa aí dentro, você precisa limpar isso. Né? Você é um receptáculo puro. Um manancial de muita beleza, magia, fé, amor, tudo mais, entendeu? Generosidade. E é isso. Agora esse é um geral, reflexões, que eu já falei, o grande, por conta de todos os eclipses que vai ter, que eu já estudei todos os 4, né? E basicamente, de toda a minha minúcia de olhar assim, eu vi que, o que tá falando ali... intuitivamente também, captando algumas informações, eu fui vendo e fazer esse vídeo para vocês falando especificamente sobre esse negócio do excesso. Se Júpiter ele também traz esse lado, essa contrapartida da dualidade dele, e isso é o lado negativo dele, desse excesso, então eu tô com muita ansiedade, excesso de pensamento, medo do futuro, eu tô sempre saindo do meu aqui e agora, eu não consigo viver minha realidade, eu tô numa negação, tá um excesso de coisa aí, tem que olhar. Então, o excesso, ele está em vários lugares, ele pode estar em vários lugares, ou pode estar em um lugar só dentro da tua vida. Para você ter um bom ano de Júpiter, você vai ter que investigar esse excesso, ver o que está te faltando,
quebrar essas crenças, se curar nesse ponto, fazer o enxerto, fazer o curativo, parar com que essa energia que tá te drenando para que você volte a ser uma pessoa próspera de abundância. Porque não adianta fazer lei da atração, visualização, dar 3 pulinhos para São Longuinho, fazer isso, fazer aquilo, fazer o... Não adianta não. Não vai adiantar. E aí a coisa vai piorar. E aí com todos os outros planetas também fazendo uma pressão, porque eu estou falando especificamente de Júpiter aqui, pensando nesse que ele vai estar nesses signos que eu falei, Gêmeos e Câncer, falando basicamente desse estudo que eu fiz dos eclipses assim, fora o resto, fora todos os outros planetinhas também te pressionando, te trazendo informações, te colocando numa situação, enfim, de mudança. Como que você vai lidar com toda essa beleza dessa expansão, com essa beleza se você fala assim, que bom, que eu quero realmente olhar para as minhas crenças, eu quero conseguir me curar, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu entendo, eu também tenho. Exatamente o que você está passando, eu também passo. Mães exaustas, mulheres cansadas, famílias que trabalham, que não sei o que tem que fazer. Somos todos humanos, somos todos no mesmo barco. Uns no barco, outros na lancha, outros no bote, mas estamos tentando navegar no planetinha Terra. Agora, sem julgamento também. Se quem tá no bote ou tanto que, tá, é a minha condição aqui, é o que eu criei, é o que deu aqui até agora, então vamos lá, o que eu posso fazer para melhorar o meu bote? Porque se eu ficar olhando a lancha do outro e ficar num processo de raiva também, rebeldia, de negação da minha realidade por conta que eu sei de todas as injustiças, e aí também Júpiter vai falar um pouco desse lugar do inconsciente coletivo, tá? Que eu não vai entrar nisso. Muitas bolhas vão começar a balançar, vai ter um monte de coisa acontecendo, tá? Principalmente a justiça vindo à tona, de coisas, verdades vindo à tona, principalmente porque vai ser os eclipses, vão ser virgem e peixes, então não tenham dúvidas de que as coisas vão pipocar para todos os lados. Mas o que a gente tem que fazer agora? Olhar para o nosso umbigo. Entrar no momento de julgamento, sabia, viu, olha só, não sei o que lá, o teu bote vai afundar e você tá lá falando da lancha do outro e não sei o que, né? E quando você viu, você afundou também. Então, recomendo isso, a energia vai vir muito forte de justiça, vai vir muito forte, então assim, justiça divina, justiça dos homens, a gente para falar, a gente é ótimo juiz, né, assim, eu me coloco também, vamos lá. A gente para falar do que tem que ser maravilhoso, mas na hora de fazer para nós, a gente não faz. Então, que raio de justiça é essa? Né? Se você está vendo que algo na sua vida não está bom, se você está vendo que você merece mais, se você está vendo que faça, se comprometa, né, a ter o que você quer receber. E não adianta. Qual que é o seu legado de compartilhar de generosidade ao mundo se você não está fazendo para você o mínimo que você deveria estar fazendo? É arrumar um tempinho da meia-noite às 6, que eu sei que você vai trabalhar, arrumar um tempinho para meditar, para se olhar, para se curar, fazer uma terapia, para ver o sol nascer tomando um chazinho, fazer alguma coisa simples, fácil e que possa ser eficiente para a sua evolução, para a sua saúde, para a sua melhora mental, psicoemocional, né? Se desconectar de pessoas que você está percebendo que não são boas para você, que são tóxicas e tal. Como que você vai se curar num ambiente que te adoeceu? Pica tua mula, Júpiter vai te dar a passagem, o embarque, falar, pega aquele ônibus, pica tua mula. Isso é o que Júpiter também vai dar. Vai dar essa possibilidade de uma necessidade de liberdade muito grande para que a gente possa ter espaço para olhar para as coisas que a gente não está conseguindo olhar. Então, se a gente não tem coragem, a vida faz pela gente. Por quê? Porque Saturno continua na corregência, mora, então ele começa a quebrar, tá? A pessoa não quer ver, uma hora vai ter que ver pelo sim ou pelo não, querendo ou não querendo, né? Aí vem a justiça divina, porque às vezes quando a gente está no nosso, entre aspas, pior momento, é o melhor momento que a nossa alma poderia esperar, porque a partir dali que a gente fala, agora eu vou ter que me olhar.
A vida faz... Aí Deus não é ruim, né? Esse Deus nosso de dentro fala assim, eu não posso deixar essa pessoa ficar nessa ilusão para sempre, se machucando assim, porque está com medo e numa zona de conforto extremamente nociva para a alma e para a evolução desse ser. O ego não quer mudar de jeito nenhum. Ele quer manter as coisas como estão, mas a alma não é. Ela precisa dessa conexão com algo maior, então ela precisa romper, muitas vezes, com a situação de conforto. Então, tá tudo bem. Às vezes a gente cai para levantar melhor do que a gente estava. Às vezes a gente acha que uma situação ruim vai acontecer e é o fim, quando na verdade é o começo. Então, porque Júpiter também vai trazer para a gente uma necessidade de a gente se reconectar com a fé. Ah, eu tenho muita fé. Vamos ver se tem mesmo. A gente adora, né? Na hora que o bicho está pegando, a fé parece que é a cadê a fé? Onde está ela? Né? Então, isso também é uma questão, principalmente porque vai estar mexendo nesse lugar que eu já falei, que Júpiter vai entregar a gente para Netuno. Netuno necessita dessa conexão com o divino, de fé, de amorosidade, né? Desse lugar onde a gente se nutre no divino. Não é do amor humano que a gente sente falta. As nossas carências nunca serão supridas por um amor romântico, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, nem por um filho. A gente exige de um ser humano um amor divino. Como que a gente faz isso? Por que a gente faz isso? A gente não pode fazer isso. Não há amor humano capaz de nutrir essencialmente uma alma que pede pelo amor do universo, de onde ela veio. E que aqui, por mais que você exija esse amor, você dá esse amor que você exige, que você pede, que você sonha, que você iludidamente acredita que vai receber um dia de um ser humano que também tem as mesmas dificuldades, desafios que você. Então, só essa entrega, só esse lugar é que realmente é o lugar onde a gente precisa encontrar. E a gente vai encontrar isso nesse ano de Júpiter. Então, por tudo isso, eu acho que pode ser um ano fantástico, de muita transformação e despertar para a humanidade. Um beijo e até o próximo vídeo.